Então, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Hoje a minha mãe, Nelly, não está fazendo a apresentação, mas eu faço em nome dela. Hoje vamos ter a palestra do nosso amigo e companheiro Wilson Bamba, que vai falar para a gente a parábola da torre. E, como sempre, a gente emana todas as melhores vibrações a todos que estão nos nossos pensamentos. E hoje, em especial, a gente roga, né, para o Manuel e Dona Neném, que estão fazendo hoje 70 anos de casado. A gente emana para eles todas as melhores energias nesse dia de comemoração. E também rogamos a proteção do Danilo Amaral Cimino, que já se encontra desencarnado, e também para a nossa companheira da nossa casa, do Centro Espírita Meimei, Dona Araci, né, a mãe da nossa companheira Soninha. Que todos os nossos mentores e espíritos protetores possam estar com ele. Então, Wilson Bamba com vocês. Boa noite a todos. Estamos aí juntos novamente. Quero agradecer a Deus a oportunidade, agradecer aí a esta casa, Centro Espírita Meimei, pelo convite, mais uma vez. Agradecer a grande confiança da Nélia. Na verdade, a Nélia está sempre convidando a gente, mas, na verdade, esse convite é um puxão de orelha que a gente sente aí toda vez que é convidado. Porque, na verdade, o estudo serve muito mais para a gente que está falando do que para os ouvintes. E desta vez não foi diferente. O puxão de orelha aí foi bem forte, porque tive que estudar 2 semanas buscando, porque esta parábola que a Nélia pediu para a gente estar falando, ela é bem trabalhosa. E eu até acredito que é uma das mais importantes. E até então eu até a desconhecia. Ela não é tão famosa igual as outras. Mas tem um ensinamento, um chamamento muito grande. É um chamamento aí que chama a atenção da gente e dá um puxão de orelha em todos nós. Então, antes de estar falando, vamos fazer a prece inicial para que o Mestre Jesus ilumine este que está falando, aqueles que estão ouvindo, e que possamos compreender essa parábola. E mais do que compreender, implementar em nossas vidas. Senhor Jesus, quero agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui comentando sobre os teus ensinamentos, buscando e pedindo a inspiração dos missionários mais iluminados, que ilumine a mim, ilumine a mente dos ouvintes, de todos aqueles que vão participar conosco, de uma forma direta ou indiretamente. Agradeço a confiança e peço a Ti que me ilumine, retirando de mim toda a vaidade, todo orgulho, para que realmente eu possa estar centrado e sendo intuído pela boa espiritualidade para ter um grande aproveitamento do ensinamento de hoje. Que assim seja. Bom, prezados, então hoje nós vamos falar dessa parábola que é chamada Parábola da Torre. E como eu faço em todas as minhas conversas, vem aí na primeira tela aí que o Denilson já colocou para nós, tá aí chamando a nossa atenção para que possamos praticar, né, o evangelho no lar. Então está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a gente vai ver essa palavra aí, sua casa, sua família, e a gente vai terminar meditando sobre isso aí, sobre a nossa casa íntima, onde o Emmanuel vai estar falando para a gente aí mais no finalzinho. Pode mudar, Denilson. Bom, então vamos ler na íntegra essa parábola
na verdade, compõe de 2 trechos. Está também lá no capítulo 15 do Evangelho, que se dá o nome de parábola da torre ou o custo de ser um discípulo. E aí já vem nos alertando aí. Queremos realmente ser um discípulo do Cristo? Ou somos todos discípulos? Queremos aproximar mais dele? Queremos ser ou somos um discípulo de perto ou um discípulo de longe? Então, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, tá no versículo 25, que diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até sua própria vida, é mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, se a gente lê essa parte e buscar entendimento só na palavra, a gente vai ver que a gente cai, como Jesus sempre falou, que a letra mata, o Espírito vivifica. Então, quando ele fala aí, deixar de amar o pai, deixar de amar a mãe, filhos e a gente mesmo, na verdade, naquela época, faltava palavras para expressar de uma outra forma, onde nós vamos ver no decorrer da parábola o que significa aí. O que significa isso? Deixar de amar mãe, pai e a gente mesmo. Vamos para o versículo 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Então está grifado para a gente ficar atento aí. Jesus vai repetir isso mais uma vez. Primeiro não se assenta e calcula o preço. Então já vem indicando para a gente que tudo aquilo que vamos ou pretendemos fazer, temos que pensar, raciocinar e ver qual é o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Então, aí, uma construção de uma torre material neste ponto, só para compreender a parábola. A gente vai ver que essa torre, na verdade, é uma torre espiritual que buscamos construir para nós mesmos. Na outra tela, versículo 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Bom, neste caso aqui, nós também temos que voltar ao contexto, voltar na época que Jesus pronunciou essas palavras. A hora que ele fala ali, a gente tem que calcular o preço, tem que ver se vai dar conta. E diz aqui o seguinte: se a gente não conseguir terminar, eles vão rir da gente, eles vão zombar da gente. Naquela época, essa questão de zombar, de rirem, de fazer chacota com aquele que não aguentava cumprir o prometido, era a mesma coisa de pedir pena de morte. Era muito grave a pessoa assumir alguma coisa e não conseguir fazer. Hoje, para a gente entende que é normal. As pessoas rirem, falar alguma coisa, a gente tem uma certa aceitação. Mas no Oriente, e naquela época, era muito grave falar essas coisas. É por isso que ele fala aqui, eles rirão dele, né? Vão zombar dele porque ele não conseguiu construir o que começou. Continua Jesus. Ele dá um outro exemplo aqui, acrescentando essa parábola. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, olha a palavra de novo aí, assenta, e pensa, se 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Então, Jesus mostrou também uma outra situação aí, concreta daquela época.
O rei ele vai pensar primeiro se ele vai enfrentar 20 mil soldados com apenas 10 mil que ele tem. Se for um rei sensato, diz aí no versículo 32. Se não for capaz, né, o rei enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então está aí Jesus colocando a situação. Assenta, analisa, pensa, olha o que você vai prometer, olha o que você realmente quer fazer, para depois não voltar de cabeça baixa. E Jesus sempre deixando essa frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que tem capacidade de entender o que eu estou dizendo, entenda. Porque naquela época, até hoje também, a maioria das vezes, né, entra no ouvido e sai no outro. A gente não consegue compreender. Vamos adiante, Denilson. Bom, aí eu coloquei aí os verbos: aborrecer, odiar, renunciar, desapegar, zombaria, mostrando para a gente o seguinte: quando Jesus falava em aborrecer, em odiar, significava desapego, significava gostar, odiar significava gostar menos. Aborrecer, fazer uma situação que deixava o outro insatisfeito. Como não tinha outras palavras, falava-se odiar. Hoje podemos entender que é renunciar, desapegar. Então, lá no princípio, onde fala que deixar de amar o pai, deixar de amar a mãe, significa desapegar. Não podemos ser tão apegados aos bens aqui da terra, inclusive o nosso corpo, porque senão não vamos conseguir ser um obreiro do Cristo, ser esse executor da torre. E aí a zombaria, que eu já falei, naquela época, zombar era uma coisa muito grave. E vem aí novamente assentar e fazer as contas. Tudo na nossa vida é importante a gente assentar e fazer as contas. E caminhar naquilo que realmente a gente vai pegar e vai conseguir fazer. Não só com promessas, mas com uma obra eficaz. E nas várias parábolas de Jesus, eu coloquei a interpretação e implementação. O mais importante é a gente implementar. Implementar significa praticar. Podemos até compreender de uma forma diferente as parábolas de Jesus, mas podemos implementá-las, colocar na nossa vida prática, trabalhando sempre na obra do bem. Bom, então o Cristo, ele está nos convidando, ele está recebendo, né, os currículos de cada um de nós. Ele está nos chamando a vagas, as vagas para ser ceareiro do Cristo, ajudante do Cristo. Então ele está colocando à disposição para a gente poder ser este ajudante. Então, o que nós temos que investir? O que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que modificar, né, os nossos laços familiares. Para o homem ou a mulher que está trabalhando junto ao Cristo, ele tem que buscar essa harmonia no lar. O Cristo vai exigir que ele doe seu tempo, que ele participe dos eventos, que ele participe da casa onde ele frequenta. E muitas das vezes, vai trazer esse desconforto ao lar. Aí veio aí, se não odiar, né, o lar, a família. Odiar significa desapegar. Devemos aumentar a disposição de entregar a própria vida
É também muito pesado isso aí. A gente vai ver isso aí pela frente. Os discípulos que andaram junto com Cristo, no final, sempre entregaram a própria vida para defender e seguir o Cristo. Renovar a ênfase no egoísmo, não pensar, né, somente em si. Devemos estar trabalhando para diminuir essa grande chaga da humanidade. Vamos na próxima tela. Colocar à disposição de outras pessoas. O verdadeiro obreiro do Cristo, ele vai se colocar à disposição de outras pessoas para auxiliar da forma que ele tem condição, de acordo com a sua capacidade. Transformar a forma como lida com a vida e as posses materiais. Vamos seguindo. Analisar nossas responsabilidades em relação às tarefas assumidas. Olha que importante é isso aí. Analisar nossas responsabilidades em relação às tarefas assumidas. Nós que frequentamos as casas, a gente vê muitos de nós faltando com essa responsabilidade, né, nos compromissos assumidos. Por qualquer motivo, a gente não vai, não frequenta, deixa para uma outra oportunidade. É importante a gente estar analisando isso aí também. Analisar nossa potencialidade, capacidade diante de novas tarefas. Seguindo, planejar antes de executar qualquer tarefa, muito importante também, em qualquer setor, em qualquer situação da nossa vida. É importante demais estar fazendo esse planejamento. Preparar e capacitar, para que possamos cumprir com fidelidade aquilo que vamos assumir. E este contrato que estamos conversando é o contrato com Cristo. Não é nenhum contrato com ninguém aqui do nosso planeta Terra. É um contrato com um mundo maior, com a espiritualidade maior. Temos que trabalhar a nossa abnegação no desenvolvimento de nossas tarefas. Seguindo, eu coloquei aqui um texto para a gente refletir. É um texto lá do irmão X, que está lá no livro Pontos e Contos. Muitos aí de nós já lemos este livro e lembramos desta lição, que ela é magnífica, e vem de encontro com aquilo que nós estamos estudando hoje. O texto chama-se Discípulo de Perto e de Longe. Diz o irmão X que naquela época, um cidadão chamado Efraim, ele vendo as belas histórias do Cristo, as belas histórias do reino, como era bom, como era maravilhoso o reino que Jesus pregava. Então ele ficou muito iludido e ficou muito alegre com aquela notícia, com aquela coisa bacana, com aquele reino divino. Então ele se propôs, eu quero ir para esse reino, eu quero andar junto com o Cristo, eu quero estar pertinho dele, eu quero ter um lugar. E esse Efraim começou com alguns discípulos, perguntando como que poderia chegar perto do Cristo, acompanhá-lo de perto. Então assim foi feito, apresentou para o Cristo, e Jesus teve uma conversa com ele. Aí segue aí o texto. Eu peguei apenas algumas partes. O restante aí, aquele que se sentir no coração, vai ler novamente todo o texto, que é muito lindo e muito bonito. Então diz o seguinte, Jesus disse que ele tinha vários discípulos que o seguiam. Alguns seguiam de perto e outros seguiam de longe. Jesus fez a pergunta para ele, queres também ser o meu discípulo? O que prefere, ser um discípulo de perto ou discípulo de longe? Jesus, então, passou para ele algumas condicionantes e diz o seguinte, o aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo que vai me acompanhar de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe, provavelmente,
entreter-se-á com muitos obstáculos, e ali roubarão a intenção. Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. Continua Jesus falando a Efraim. O discípulo de longe sente-se com liberdade para buscar honraria e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças do reino de Deus. Mas o discípulo de perto sofrerá a angústia do serviço sacrificial e incessante. Continua Jesus. O discípulo de longe dispõe de recursos para encolorizar-se e ferir. Mas o discípulo de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O discípulo de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O discípulo de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço. Pode seguir, Denilson, por favor. Então, aí vem aí o irmão X, né, já passando também uma lição para a gente, o que é ser um discípulo de perto. Dedicação exclusiva. E, Denilson, pode mudar para mim a página. Na outra página, tem um texto aqui muito bonito, também, é um texto do Emmanuel, está lá no livro Fonte Viva, onde ele fala da torre. Diz o Emmanuel: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? Olha aí, isso é Jesus falando. Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar. Vamos entrar agora com Emmanuel na torre espiritual. E vamos entrar também naquela primeira frase que eu falei: cuidar primeiro da nossa casa, da nossa família, da nossa casa íntima. Diz o Emmanuel: constitui objeto de observação singular a circunstância do mestre se referir, a essa altura dos ensinamentos evangélicos, a uma torre, quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. Olha, o Emmanuel vai falar desse esforço aí que nós estamos fazendo para pleitear essa construção dessa torre. Diz o Emmanuel: a torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira, que é a torre, é fortaleza. A segunda, que é a casa, é habitação. A casa proporciona aconchego. A torre dilata a visão. Busquemos, então, construir a nossa torre. Mas vamos ver aí o que o Emmanuel vai falando para nós. Diz o Emmanuel: um homem de bem, integrado no conhecimento espiritual e praticando-lhe os princípios sagrados, está em sua casa, edificando a torre divina da iluminação ao mesmo tempo. Então, olha aí que bacana. No mesmo instante que ele está trabalhando para edificar a sua casa íntima, ele começa a construir também a divina torre da iluminação. Segue o Emmanuel. Em regra vulgar, porém, o que se observa no mundo ainda hoje é o número espontâneo de pessoas que nem cuidaram ainda da construção da casa interior. Olha o Emmanuel puxando a orelha nossa aí. E já falam calorosamente sobre a torre, de que se acham tão distantes. Então, olha aí, o Emmanuel pede para a gente ter um esforço, mas primeiro para cuidar da nossa casa íntima, da nossa reforma íntima. Continua, Emmanuel. Estamos finalizando. Não é fácil o serviço profundo da elevação espiritual. Nem é justo apenas pintar projetos sem intenção séria de edificação própria. Então, olha aí. Vamos, então, pintar, vamos fazer os nossos projetos, mas de acordo com aquilo que a gente consiga fazer. Esses projetos, estou referindo agora do lado espiritual, da nossa ajuda, né, da construção universal do projeto Nova Terra, na nova era de regeneração. O Emmanuel continua falando:
é indispensável refletir nas contas, nos dias ásperos de trabalho de autodisciplina. Todo projeto exige trabalho, disciplina. Pode mudar, Danilson. Para atingir o sublime desiderato, o homem precisará gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades. Olha, gastar tudo que nós temos de ruim. Gastar significa tirar, jogar fora. E só realizará esses gastos com um desprendimento sincero da vaidade humana e com excelente disposição para o trabalho de elevação de si mesmo, a fim de chegar ao término dignamente. Seguindo, diz o Emmanuel, querem construir uma torre de luz divina? É justo. Mas não, diz o Emmanuel agora com a puxada bem forte de orelha em nós, mas não comece o esforço antes de haver edificado a própria casa íntima. Então, que possamos aí trabalhar primeiro na nossa casa íntima, para depois, sim, estar pensando na construção da torre. O que é essa torre? É o nosso compromisso, é a assinatura do nosso contrato com o mundo espiritual, com o chamamento do Cristo Jesus. Pode mudar, Danilson. Bom, gente, trabalhando nessa torre, trabalhando nesse contrato, assinando esse contrato com o Mestre Jesus, nós temos aqui o pagamento. E a gente vai ver que o pagamento não é pouca coisa. Olha que bacana. O que nós vamos ganhar quando estivermos aí trabalhando na construção dessa torre? Quando estivermos trabalhando seriamente na casa onde nós frequentamos, no lar cristão, onde permanecemos, onde estamos ajudando de alguma forma. Olha o pagamento. Olha se nós conseguimos medir as benécias desse pagamento. Isso aí está lá no livro do Evangelho, que fala sobre uma estranha moral. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável de suas imperfeições. Pode mudar, Danilson. Pagamento ainda não acabou, tem mais. Olha que bacana isso aqui. Ele diz que a gente, construindo, trabalhando na construção da torre, teremos calma, porque as necessidades, as vicissitudes da vida, só de leve nos roçarão, passará perto de nós, sem muita agressão. Ainda tem, olha o 13º aí, que bacana. Todos gozarão de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Tem mais ainda. Olha o pagamento do Cristo. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar com o necessário. Ainda não acabou. Tem mais um dinheiro, tem mais aí, ó. Mais um pagamento para os construtores da torre. Esse aí não tem preço. Terá paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede da honraria e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Então a gente vê que o pagamento, ele é alto. A gente tem que dedicar bastante? Tem. Mas a gente vê que esse pagamento, né, ele, na verdade, ele não tem preço, não tem valor. Porque vamos conseguir a paz de espírito, vamos tirar de nós toda a ambição, todas as necessidades supérfluas. Então, que possamos trabalhar e ser realmente esse obreiro honesto, ser aquele que vamos assentar, vamos raciocinar e vamos fazer a conta. E que estejamos com a nossa casa íntima reformada e começar a trabalhar na construção dessa torre. Pode mudar, Danilson.
a mensagem, né, que eu queria passar, eu queria, né, que nós refletíssemos juntos, é esta: que possamos reformar a nossa casa íntima e que possamos ser trabalhadores da torre. E fica aí a mensagem central desse texto que Jesus quis nos passar. Irmão querido, assenta, faz as contas e tome a sua decisão. Jesus não diz que tem que ser agora, tem que ser hoje, amanhã, mas ele coloca você para sentar, fazer as contas e tomar a tua decisão. E ele respeita, né, o nosso livre arbítrio. Que possamos ter muita luz, ter muita paz e que possamos tomar a decisão correta. Agora ou naquele momento que entendemos, que já damos conta de assentar, fazer as contas e seguir em frente. Que Jesus abençoe a todos, que possamos ter muita luz, muita paz e que possamos, o mais rápido possível, estarmos juntos na nossa casa, com toda a família reunida. E que a vibração positiva de hoje, os nossos pensamentos, sejam também, que possam chegar a nossa irmã Araci, possa chegar a nossa irmã Sônia, que Jesus, médico dos médicos, médico das almas, possa estar junto da família, fortalecendo e dando o conforto necessário. Muita paz e muita luz. Muito obrigado. Nós que agradecemos, ô Bamba, por mais essas reflexões e nas vibrações que ora sentimos. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais esses momentos em que passamos juntos, mentalizando a Sua imagem, mentalizando a Sua bondade para todos nós, tarefeiros, aprendizes, seguidores do Teu Evangelho. Que possamos, diante de todo o conhecimento aqui aprendido, reforçar o nosso compromisso diante de Ti, mentalizando as Suas palavras, os Seus atos, para que as nossas ações sejam pautadas no Teu Evangelho de amor e de luz. Que a paz que ora sentimos possa se estender a todos aqueles mais necessitados do que nós, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, nas ruas, enfim, Senhor, em busca de Ti, de alguma forma. Que possamos continuar firmes no propósito de estudarmos os Teus ensinos, para que um dia possamos ser servos fiéis do Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.